Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, junto com nossos amigos, Pastor Black, Pri, Revero Joe, Pastor Joel e família. Pastor Joel teve um pouco de dificuldade de me reconhecer, porque quando ele tinha cabelo. Mas a máscara também atrapalhou. Culpa da máscara. Deixa eu falar um pouco já que o Black comentou, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, porque vocês que são pastoreados pelo Black, né? Já fiquei aqui já inchado. O homem vai dizer que eu fui líder, de fato fui, mas eu sempre digo, e eu sou feliz porque isso aconteceu comigo. O bom líder, ele não forma, mas não necessariamente forma, porque não fui eu que formei, ele estava formado, já nasceu formado esse rapaz. Mas ele pelo menos dá liberdade para que os liderados se tornem líderes melhores que ele, e foi o que aconteceu. Black hoje é um líder melhor que eu, e eu sou muito grato a Deus. E se você é um líder de algum ministério, de algum departamento, deixe que os seus liderados se tornem líderes melhores do que você. Isso é bom, isso é ótimo para o reino de Deus. Irmãos, Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema que é uma pergunta, e eu gostaria de deixar essa pergunta para você, e você levar ela para casa, e você pensar nela bastante tempo. Lucas capítulo 6 e versículo 46 até o 49. E a pergunta que eu vou usar como tema é: como estão os teus fundamentos? Como estão os teus fundamentos? E claro, que quando a gente se prepara alguma palavra, quando a gente vai pregar alguma coisa, quando a gente vai falar alguma coisa da parte de Deus, sempre a palavra fala primeiro com a gente. Ou pelo menos deveria ser assim. Então vamos lá. Como estão os nossos fundamentos? Partindo do princípio, claro, que todos aqui acreditam em Deus e têm fé. Você já vai entender porque eu estou falando isso. Embora não mude muito, gosto muito de uma fala do pastor Cláudio Duarte, que ele diz que se alguém chegar ao inferno e dizer: eu não acredito no inferno, alguém vai dizer para ele: fé é uma exigência da concorrência, aqui não precisa acreditar para vir. Teve um pastor esses dias atrás que inventou de uma sexta-feira à noite de falar sobre o inferno numa congregação que eu estava. Mas sabe que eu aprendi muitas coisas. E uma delas é de que eu preciso viver de uma forma que as pessoas não só vejam que existe um céu, mas que elas também vejam que existe um inferno. Porque tanto o céu quanto o inferno são reais. E não é para que nós tenhamos medo. Não, de forma alguma. Não é amedrontar. Mas é para que nós tenhamos desejo, muita vontade de falar do amor de Deus, para que nós livremos o máximo de pessoas possível de ir para o inferno. Lucas 6, 46 e 49 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas nesta passagem,
Porque se você pegar o Evangelho de Mateus, ele fala de uma maneira objetiva sobre o mesmo assunto. E ele diz que alguém construiu uma casa sobre a areia, alguém construiu uma casa sobre a rocha, veio a água e derrubou a casa da areia, e a casa da rocha não derrubou, e ponto final, e acaba assim. E Lucas dá alguns detalhes, porque quando a gente lê Mateus, confesso para você que aí me parece que alguém estava na beirada da praia e construiu uma casa em cima da areia. E aí quando você lê Mateus, você pensa que alguém estava procurando uma rocha, uma pedreira, e construiu uma casa em cima da rocha. Só que quando eu leio Mateus, eu percebo que provavelmente as duas pessoas estavam construindo a casa no mesmo lugar. Só tinha uma diferença. Alguém foi lá e cavou bem fundo. As coisas não estão na Bíblia por acaso. As coisas não estão na Bíblia porque alguém quis colocar. Faz toda a diferença eu e você analisarmos, e quando lermos, entendermos que a Bíblia está falando conosco em cada vírgula que ela tem. Alguém que ouviu a palavra de Deus e põe em prática é semelhante a alguém que vai construir uma casa e ele cava, e não só cava, ele cava bem fundo. Irmãos, queira Deus que nós pelo menos saiamos daqui hoje entendendo que para nós termos fundamento, para nós estarmos alicerçados, dá trabalho. Não é fácil, não é moleza, não é simples. Você pode até construir uma casa de qualquer jeito, mas para ela subsistir às intempéries, para subsistir aos vendavais, para subsistir à enchente, para subsistir às críticas, para subsistir às dificuldades, você precisa passar trabalho, cavar bem fundo, achar a rocha, achar a terra firme, e aí colocar o alicerce, e aí colocar o fundamento, e aí você vai ter uma casa que não vai ter problema. Percebam, irmãos, e eu gostaria que você parasse para pensar junto comigo. As duas pessoas estavam construindo casas. Por isso que eu falei que eu estou partindo do pressuposto de que todos aqui acreditam em Deus, de que todos aqui acreditam na Bíblia. As duas pessoas eram construtores. As duas pessoas estavam construindo casa. Parece redundante, mas não é. O que é que você quer dizer, Rodrigo? O que Jesus estava falando era para seus seguidores. O que Jesus estava falando, esse texto aqui, irmãos, não está dizendo assim: você que é crente da Assembleia de Deus está construindo a casa na rocha, e quem não é, está construindo a casa na areia. Não, ele está querendo dizer que eu e você estamos no mesmo lugar, professamos a mesma fé, mas pode ser que eu e você não estejamos construindo a casa da mesma forma. Pode ser. Pode ser que o nosso fundamento não esteja na rocha. Então, quando esse texto é escrito, Jesus está falando para os seus seguidores, Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para você, crente, para mim, crente, para mim, assembleiano, vamos dizer assim, né? Vamos afunilar, porque às vezes a gente fala de maneira tão genérica, né? E parece que está falando para os outros. Vamos afunilar um pouquinho. É para nós que estamos aqui hoje. Ah, mas eu queria que fulano estivesse. Não. É para nós, é para mim e para você. A palavra é exatamente para nós, simplesmente para nós. E se nós ouvirmos e colocarmos em prática, com certeza, as coisas da vida não abalarão a nossa estrutura, não abalarão a nossa casa, não destruirão a nossa construção. Nós vivemos hoje, e já foi falado até um pouco aqui, as coisas estão se agravando. Eu costumo dizer que as coisas não vão melhorar muito. Não vão, porque senão, né, como é que vai a Bíblia se cumprir? As coisas não vão melhorar muito. No final dos tempos, né, e nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Então tudo isso vai acabar se cumprindo. O que eu gosto é de a expressão de um pastor amigo meu que diz assim: só não precisa ser comigo, né? O amor de muito vai esfriar, só não precisa ser o meu, né? Nós podemos nos esforçar para que não seja o nosso, para que nós sejamos agentes da diferença, agentes da mudança,
agentes da transformação, e para que a sociedade em que nós estamos inseridos e que nós estamos vivendo, elas possam ser impactadas pela nossa vida. E com certeza o pastor de vocês já deve ter usado essa expressão, porque já vi ele usar outras vezes. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos propagar o reino de Deus. Vai e pregue. Se precisar, fale alguma coisa. Ah, Rodrigo, você está falando que não precisa falar? Não, não estou falando que não precisa falar. Estou falando que não adianta só falar. Quando nós vivemos, e talvez você vai dizer, Rodrigo, mas a minha casa, todos os membros da Itopava Norte, todos os congregados, todos os visitantes aqui essa noite, estão fundamentados na rocha. Amém, glória a Deus por isso. Porém, a palavra de Deus, ela sempre nos alerta o seguinte: está em pé? Cuidado. Porque enquanto você estiver vivendo nessa terra, você pode cair. Então, cuidado para não cair. E mais uma pergunta para você. O que é que nós estamos fazendo para que isso seja real nas nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo no dia a dia para que nós entendamos a palavra de Deus, para que nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática, para que nós sejamos essa pessoa que está fundamentando a casa na rocha? Para que essa pessoa, sejamos igual a essa pessoa que está cavando, está passando trabalho, está suando a camisa, para estar fundamentado na rocha. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos, de que maneira nós estamos vivendo? Irmãos, é muito real isso, e muito sério também. Eu já me peguei diversas vezes, e eu acredito que muitos de vocês aqui também. Já me peguei diversas vezes, irmãos, porque assim, a gente vai lá e faz um caminhão de curso de teologia e estuda bastante. Que bom, graças a Deus, fiz isso também. Aconselho você que faça, e faça bastante. É uma das formas que você tem de aprender e de se alimentar da palavra de Deus. Só que muitas e muitas vezes eu me peguei com dificuldade para argumentar e defender a minha fé para quem não acredita. Porque nós estudamos a palavra, e como eu falei no começo, acredito que todos aqui acreditam em Deus e acreditam na Bíblia, senão não estaríamos aqui. Só que nós vivemos numa sociedade que cada dia mais está ensinando o contrário. Está ensinando que está errado isso aqui. Está ensinando que não deve mais orar, que não precisa mais orar, que não pode mais ler a Bíblia, e que religião não é bem assim e nem faz tão bem assim. E aí como é que eu e você vamos estar fundamentados a ponto de conseguirmos, de alguma maneira ou de outra, defendermos a nossa fé? Não, eu acredito assim, eu aprendi assim, eu vivo assim, Deus fala comigo assim, a palavra de Deus diz assim. Ah, Rodrigo, mas as pessoas não querem acreditar na palavra de Deus. Quando chegar ao limite do limite do limite, né? Quando chegar aquela pessoa que de fato não quer, que não tem o que fazer, que pelo menos nós sejamos igual ao reverendo Monde, evangelista, que um dia ele estava visitando e evangelizando numa fazenda, e o fazendeiro chega para ele e diz assim: missionário, tudo que você está falando é balela, não acredito em nada disso que você está falando. E aí ele diz assim, depois de muito evangelizar, depois de muito pregar para aquele homem chega no final e ainda diz isso. Não pode esquecer, pode morrer falando isso aí. Então pelo menos nós temos que ter essa posição de não nos abalarmos, dizer igual ele assim: vamos combinar um negócio então? Se tudo que eu falei aqui não é verdade, é tudo mentira, nós dois vamos passar dessa vida, vamos para o mesmo lugar e eu perdi meu tempo, certo? Certo. Agora, se tudo que eu estou falando aqui é verdade, ele nem terminou de falar, o fazendeiro disse: eu estou enrolado. Que nós possamos viver de uma maneira que pode até não querer acreditar no que nós falamos, mas as pessoas olham para a nossa vida e dizem assim: tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente. Isso é símbolo, isso é sinônimo de pessoas que têm fundamento, de
pessoas que têm estrutura, de pessoas que têm alicerce, de pessoas que têm base. Graças a Deus, eu sei, conheço o pastor de vocês, alguém que se esmera em ensinar a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos aqui em Blumenau muitos pastores assim, Santa Catarina e que está no Brasil, mas não é a mesma realidade do mundo inteiro, e as coisas vão se esfriando, se esvaindo. Europa é prova disso, Estados Unidos hoje é prova disso, berço do pentecostalismo, lugares de tremendos avivamentos, e hoje somos fruto desse povo, que as igrejas são catedrais vazias, que servem para tudo, menos para culto. Irmãos, quem tem fundamento, tem Bíblia, tem oração, tem Espírito Santo e tem avivamento. Quem tem fundamento, tem isso. Se não tiver fundamento, irmãos, se não tiver se esforçar, e daqui a pouco eu já vou falar mais algumas coisas sobre isso, mas se não se esforçar para ter um fundamento, para estar lá tão firme, a ponto de, pode falar, pode aparecer, não estou fazendo apologia aqui, que os líderes podem errar, podem pecar à vontade, porque eu não me abalo, não é isso que eu estou falando, mas se isso também acontecer, não tem problema, eu estou firmado na rocha, e a rocha é Cristo, e ponto final. Mas o fulano... Está faltando muito fundamento, e às vezes a culpa é nossa também, né? Lembrando do que o Black falou, a gente se conhece em 1900 e bolinha, então já faz desde 1900 e bolinha que a gente está dentro de uma igreja. Quantas pessoas nós temos ajudado, quantas pessoas nós temos pegado no braço, abraçado e dito assim, vamos se fundamentar. Será que nós não estamos passando batido? Estamos vivendo décadas e décadas e décadas dentro de uma igreja, e as pessoas estão precisando da nossa ajuda, estão precisando do nosso auxílio, mas não estão encontrando em nós pessoas auxiliadoras, pessoas ajudadoras. Mas queira Deus que hoje nós saímos daqui com esse pensamento: eu quero estar fundamentado, e para mim estar fundamentado eu preciso de palavra, eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso de relacionamento com Deus, e eu vou buscar isso, e eu vou me firmar nisso, e com certeza você vai sair daqui uma pessoa diferente, e a sociedade vai reconhecer em você uma pessoa diferente, e nós influenciaremos o mundo que nós vivemos. Queira Deus que nós saiamos daqui assim. Irmãos, o apóstolo Paulo, e se você quiser abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante sobre essa questão de fundamento. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu costumo dizer, e eu aprendi uma coisa, e não me fez mal nenhum, né? Isso que eu aprendi, e eu agir dessa forma. Quando eu leio a Bíblia, como falei antes já, presta atenção em cada vírgula que tem nela, e a ordem que as coisas estão escritas, normalmente, quase sempre, fazem todo sentido. A realidade é que muitas das vezes nós simplesmente lemos como se fosse um livro qualquer, e trocamos a ordem das coisas porque não prestamos atenção. Mas esse texto fala muito sobre ter fundamento, e essa ordem eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante. Firmes e constante, sempre abundante. Firmes e constantes. Sabe, a gente às vezes quer ser abundante, a gente às vezes quer fazer um monte de coisa, mas não tem firmeza. Não começa e não termina, começa e não acaba. A gente se abala por qualquer coisa. E eu não estou aqui dizendo para você que então acabou-se o mundo. Não. Eu estou justamente dizendo para você o seguinte: se você tem essa dificuldade de não se manter firme, você pode hoje mudar de atitude.
você pode hoje ser encontrada ou ser abraçada pelo bendito Espírito Santo, e a partir de agora você pode fazer diferente e pode se fundamentar a ponto de você entender e ser tão firme que pode vir o que vier, não vai te abalar. Mas a minha fala é justamente nessa ordem. Você precisa procurar, irmãos, a gente precisa procurar se firmar na palavra, se firmar nas Escrituras Sagradas, ter firmeza naquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Depois disso, aí a gente ainda tem que ser constante, sabe? A gente às vezes, uma hora está fazendo 1 milhão de coisas, outra hora o pastor tem que fazer visita porque faz 2 meses que não aparece na igreja, e daqui a pouco está de novo, daqui a pouco... Constância. Faz pouco, mas faz sempre. Não precisa querer fazer muito, mas faz sempre, sabe? Isso é muito importante e muito significativo para você. Você vai ver, se você começar a pegar uma coisa e dizer assim, não, agora eu vou pegar isso aqui, mas eu vou até o final, mas nem que, sabe? Constância. Aí depois você pode ser abundante. Em algum momento você pode ser abundante, mas primeiro firmeza e constância, depois abundância. Porque às vezes você pode ser abundante, você pode, não, mas o fulano começou, a casa cai se não tiver estrutura, a casa cai se não tiver fundamento. Não adianta querer ser abundante, não adianta querer fazer um mundo, não adianta pensar só em quantidade, precisa de qualidade. O erro grave que nós vivemos hoje é porque nós, em muitas situações da nossa vida, quer seja ela religiosa ou não, nós focamos na quantidade e esquecemos da qualidade, e nós focamos na abundância e esquecemos da firmeza. Mas fulano começou já arrebentando. Se não tiver estrutura, a casa cai. Precisa de estrutura, que daí a casa não cai. Então começa devagarinho e vai subindo degrau por degrau, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Com certeza, uma hora você vai poder ser abundante. Mas por enquanto, seja firme e constante. Fazer muitas coisas não necessariamente significa firmeza. Aliás, eu costumo dizer que quando faz muito, corre o risco de não fazer nada certo. Quando faz muita variedade, corre o risco de não fazer nada certo. Irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo aqui. Entendam-me. Não estou fazendo apologia a você deixar de fazer as coisas na igreja. Não, de forma alguma. Até porque tudo que você faz na igreja, enquanto instituição, ela é reflexo do que você faz no reino de Deus. Isso é fato. A pessoa diz assim, não, mas eu sou crente em casa, eu faço as coisas só para Deus, sabe lá, igual eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, sabe? Querido, aqui, casa de oração, só serve para isso. Se nós não oramos aqui, você ora em casa? Desculpa, mas conta para outro, Para mim não. Uma vez eu me peguei lendo, faz bastante tempo, eu me peguei lendo Romanos 12. Rogo-vos, pois, eu sei que inclusive teve alguém pregando alguma coisa sobre esse texto aqui esses dias atrás. Eu assisto os cultos, tá? Rogo-vos, pois, amados irmãos meus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional, Quando a palavra culto racional, quando eu li, mais tarde eu fui entender que era Deus falando comigo. Mas algo me disse assim, o que você faz para Deus? E aí eu, na época, irmãos, maestro da banda, líder de jovens, terceiro dirigente, professor de escola bíblica, coordenador de escola bíblica, eu fui enumerando essas coisas para Deus. Aí Deus disse para mim assim, ei, para mim, o que tu faz para a igreja eu sei, tu não precisa me contar.
mas isso não é para Deus? No meu caso não era. No meu caso não era. Por quê? Porque eu estava tão preocupado com o trabalho em si, que Deus estava com saudade do meu culto. Deus estava com saudade da minha adoração. Deus estava com saudade da minha lágrima. Por isso eu digo, será abundante. Se você for firme e constante, parabéns. Agora, ser só abundante, sem ser firme e nem constante, você vai ser igual eu. Queira Deus, Deus te deu um puxão de orelha como deu em mim. E aí eu aprendi, Rodrigo, não tenta abraçar o mundo, faz um pouquinho de cada vez, mas o que eu preciso de ti é o teu culto de adoração a mim. O que eu preciso de você é que você me busque. Eu preciso encontrar você lá no teu quarto, sabe? Então, Jesus disse assim, ó, quando vocês forem pedir alguma coisa para o Pai, né, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê, veja que o texto não fala para o teu Pai que te ouve, e o teu Pai que te vê. Por que isso? Porque Ele quer te ver fazendo isso. Ele até já sabe o que você vai falar, mas Ele quer te ver fazendo isso. Vamos nos preocupar com isso, irmãos. Vamos nos esforçar para que nós venhamos a dar valor para o que tem em João 15,16. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vai falar de firmeza de novo. Para que vocês vão e deem fruto. Vai falar de constância de novo. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Constância outra vez. Deus está muito mais preocupado com a qualidade. Deus está muito mais preocupado com a constância. Deus está muito mais preocupado com você começando e terminando a carreira do que só começando. Queira Deus que nós venhamos a entender isso e venhamos a produzir esses frutos e o nosso fruto permaneça. E produzir fruto, irmão, fala de serviço. Fala de serviço. Fala de se preocupar em trabalhar. Fala de serviço para o reino. Serviço para o reino. Teve alguma coisa que aconteceu aqui na Pau Norte, da minha esposa participou. Gravaram alguns vídeos, né, sobre profissões e tal. Desculpa não saber falar direito agora a palavra. E isso foi uma coisa muito, eu achei magnífico. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Quando nós entendermos que tudo o que nós fazemos é para o reino, Deus vira nosso sócio. É sério. Você não vai precisar nem mais pedir. Sabe, às vezes a gente fica pedindo, Deus abençoa, Deus abre porta de emprego, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e aí Deus fica perguntando para nós assim, para que você quer? Para que você quer? Eu quero para o reino. Então fechou, agora sou teu sócio, eu vou entrar em sociedade contigo, e sem mais uma, a sociedade que nós vamos fazer, eu entro com 100%, e você fica com tudo. É mais ou menos assim. Só que para isso nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é para o reino. É para o reino, e é para o reino de Deus. Quando nós entendemos isso, nós estamos fundamentados, nós estamos alicerçados, nós estamos constantes. E aí, gente, a abundância vem sozinho. Rodrigo, como é que eu faço isso então? Tem uma receita. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja do início, a igreja do começo. Graças a Deus pelos que vieram antes de nós. Hoje estamos aqui, com tudo isso pronto, porque alguém passou por aqui e derramou suor e sangue. Não só Jesus, pessoas também, para que nós pudéssemos estar aqui. E essa igreja primitiva, ela dá um exemplo para nós. Como é que eu faço, Rodrigo, para ser firme e constante? Como é que eu faço, Rodrigo, para estar fundamentado? Como é que eu faço, Rodrigo, para ser essa pessoa aí que eu vou encontrar graça diante de Deus? Um texto que todo mundo sabe de cor.
que está escrito lá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. No que mais? Comunhão, partir do pão e nas orações. Mais uma coisa, irmãos, que não está escrito nessa ordem por acaso. Não. Eu ouso dizer, não estou fazendo exegese do texto, nem hermenêutica, até porque quem faz isso é o vosso pastor. Para de ficar rasgando seda, né, Black? Não está nessa ordem por acaso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que é fundamento, irmão? Isso fala de submissão. Isso fala de princípio de autoridade. Isso fala de princípio de honra. Nós estamos vivendo, gente, numa sociedade que está cada vez mais difícil das pessoas respeitarem. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais líder. Ninguém respeita mais pastor. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Ninguém mais, todo mundo é chefe. Veja, não está falando perseveravam na doutrina de Cristo. Não, senhores, perseveravam. Vamos tirar a palavra doutrina e colocar regra. É a mesma coisa? E perseveravam nas regras dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Mas não era a doutrina de Deus, era óbvio que eram dadas por Deus, mas era dos apóstolos. Respeito, honra, obediência, submissão. E de fato eu me preocupo com isso, porque tudo bem, o cabelo já foi, já estou passando dos 40, então talvez sou um pouco quadrado nessa situação. Porém, eu ainda sou da época em que se chamava de Senhor. Mas o Black é, sei lá, quantos anos mais novo que eu? 10, 12? Não dá tanto? Mas é alguns anos. Tudo bem que eu posso, fica até legal, né? Já estou com 40, lá vai pedrada, aí eu posso chamar ele de Senhor, que é mais novo que eu. Mas não é só pelo fato de chamar de Senhor, é pelo fato de honra, respeito. Sabe, quando eu vejo perseverar na doutrina dos apóstolos, eu não fico pensando que é só na pregação. Não. Eu fico pensando em respeito, eu fico pensando em honra, eu fico pensando em submissão, eu fico pensando em princípio de autoridade. Quando nós entendemos isso, irmãos, rapaz, tu não faz ideia de como é abençoado. De como é abençoado um liderado, de como é abençoado uma família, de como é abençoado uma casa, uma igreja, que reconhece a autoridade quando precisa reconhecer, sabe? Pense nisso, irmão, pense nisso e veja, se nós não estamos hoje criados, inseridos numa sociedade que está querendo criar um monstro que não vai dar conta de sustentar ele lá na frente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aqui eu não preciso falar nada, porque a palavra por si só já fala. A oração está no final, porque ela é menos importante? Não. A oração está no final, porque se você não fizer esses do começo, a tua oração não passa do teto. Mas eu oro e Deus não responde. Princípio de honra, tem aí? Comunhão com o teu irmão, tem aí? Partir do pão. O que tem no partir do pão? O que fala o partir do pão? Generosidade. Isso é uma outra coisa que eu gosto muito, e depois que eu aprendi isso, irmãos, a minha vida só prosperou e só foi abençoada. Fiz coisas que não cabem no meu bolso, sou sincero dizer para vocês, mas fiz. Como? Bênção de Deus, milagre de Deus, misericórdia de Deus. Por quê? Porque entendi o que é ser generoso, o que é generosidade. E a Bíblia diz, se você tiver alguma coisa com o teu irmão, você vai trazer oferta, está um probleminha lá, então volta lá corrigir, e depois vem trazer oferta, e depois vem ofertar. Então, por isso está na ordem certa. Primeiro, respeito, honra, obediência, submissão. Depois, comunhão com todos. Está em comunhão com todo mundo? Aí você pode ofertar, aí você pode ser generoso. E por último, todas as suas orações serão atendidas. Todas as suas orações serão atendidas. É a chave. E aí você vai dizer, Rodrigo, então, você está fácil, né? Você sabe isso aí, você já pratica isso aí.
Claro que não. É por isso que a Bíblia fala com nós todo dia. Porque de vez em quando a gente se pega não praticando aquilo que a gente sabe. É por isso que se repete, se repete, se repete. E às vezes nós ouvimos a mesma mensagem 1 milhão de vezes. Deus está dizendo assim: vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance. Eu vou falar de novo. Eu vou falar outra vez. Queira Deus, nós saiamos daqui fundamentados nessa palavra, entendendo que nós precisamos, para ser abundante, ser firmes e constantes. Que nós precisamos, para ser abundante, para vivermos um pleno avivamento, princípio de honra, comunhão com nossos irmãos, generosidade e aí oração. Filipenses 4:6, para mim encerrar, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Foi falado aqui, e esse texto é muito claro. Veja aí, tem mais uma palavrinha que faz bastante diferença. Já estou caminhando para o final. Caminhando não, estou aqui parado. Já vou encerrar. Veja bem, não andeis ansiosos. Ansiedade, irmão, enquanto nós tivermos nervo, né? Enquanto nós tivermos sentimento, de vez em quando vai acontecer momentos de ansiedade. Mas o que eu quero enfatizar e que o apóstolo Paulo está recomendando é que nós não sejamos sempre ansiosos. Andar ansiosos, aí não. Aí precisa de ajuda, aí precisa de tratamento, aí precisa de Deus e precisa de amigos, para que nós libertemos-nos disso. Não andeis ansiosos. E todas as vossas petições sejam conhecidas aonde? No Facebook? No Twitter? No Instagram? Com a vizinha? Eu só contei para minha melhor amiga, e ela só contou para a melhor amiga dela, e a melhor amiga dela só contou para a melhor amiga dela. E quantas pessoas já ficaram sabendo? Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui, nos ensinando e nos fazendo lembrar aquilo que você já sabia. Tenha fundamento, tenha estrutura, esteja balizado, esteja fundamentado, para que você possa ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Reconheça que nós precisamos reconhecer a autoridade, ter comunhão com nossos irmãos, ser generosos, e aí sim as nossas orações serão atendidas. Mas nós precisamos aprender a colocar diante de Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar com permissão do pastor, e é com permissão de verdade, tá? Porque eu pedi antes, né? Às vezes as pessoas falam, né? Com permissão do pastor, mas nem pediu. Com permissão do pastor, se você quiser uma oração, eu quero. Então vem aqui na frente, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos, porque nós temos essa comunhão. Eu preciso dessa oração, só que eu estou com o microfone na mão, então eu vou fazê-la. Mas se você quiser, vem aqui na frente. Nós vamos dar um tempinho, e daí depois o grupo já vai estar cantando um louvor. Se você quiser uma oração, Rodrigo, eu preciso que todos orem por mim, que todos nós oremos juntos, para que eu esteja firmado, estruturado. Eu quero ser uma pessoa que não ando ansioso o tempo inteiro. Eu preciso disso. Vem cá, corre aqui que nós vamos orar. Você que vai ficar no banco, feche seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Ajuda-nos. São esses? Vamos orar então. Estenda a sua mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, temos falado a tua palavra, Senhor. Nós queremos ser firmados em ti. Nós queremos ser firmados, Senhor, na tua palavra.
Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser modificados pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos estar ansiosos, Senhor, todo dia. Nós queremos apresentar a Ti as nossas orações e súplicas, para que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente, e nós saiamos daqui, Senhor, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Aleluia! Volte para o seu lugar abençoado, abençoado por Deus, guardado pelo Espírito Santo. A nossa semana vai ser diferente. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia. Quantos estão firmados em Jesus? Irmão, crava bem firme a tua estaca. Se há alguém entre nós aqui que há mágoa no teu coração, e eu sei que há mágoa no teu coração, você está chateado com alguém, alguém te feriu, te ofendeu, e eu não entro no mérito da questão, se a pessoa está errada, se ela está certa, se você tinha razão no assunto, se você não tem. Mas se você não consegue ter firmeza na tua vida, uma boa razão que eu te dou é porque você guarda essa mágoa no seu coração. Não tem como você ter firmeza se você não consegue ter comunhão. Você não cresce para baixo se você não cresce assim. Não tem como. Você não tem firmeza. Rodrigo falou muito bem a questão da honra. Não só porque há um pastor, há uma liderança, mas o respeito às pessoas, a quem merece respeito. Hoje de manhã nós falávamos na escola dominical que as pessoas, elas estão tão perdidas. E esses dias eu entrei num embate com uma pessoa. Essa pessoa colocou lá um texto e tal, pastores ladrões, os pastores ladrões e tal. E eu já fui pro direct lá com ele. Eu disse: espera aí, você está falando de mim? Não, Deus o livre, não estou falando de você. Então, quando você vai falar alguma coisa, você coloca nome, você coloca foto, prova, tudo certinho. Deixa tudo organizado, senão você está pecando. Sua vida não vai para frente, porque o brasileiro se sente no direito de falar. E a sua vida você não consegue ver. Aí você vai na presença do Senhor, você ora, você sente: meu Deus, por que, Senhor, que o Senhor não fala comigo? Parece que Deus não fala, parece que eu não sinto a presença de Deus. Irmão, aprenda a respeitar as lideranças que o Senhor colocou na sua vida, irmão. Mas está errado. Irmão, então ore, porque o Senhor não vai permitir que permaneça. Agora honre, irmão, não seja aquela pessoa que tem como, joga no lixo, joga no chão, por causa do erro de um, joga todo mundo. Irmão, sua vida não vai para frente, irmão, não vai.
Sua vida não vai para frente se você não é generoso, se você não tem a ideia do partir do pão. Pessoas que são centradas em si mesmo, você não vai para frente. Tem gente que vem pedir, às vezes, pastor, ajuda eu nisso, me ajuda naquilo, eu preciso da ajuda nisso, a minha vida financeira está assim, a gente está precisando de auxílio. Irmão, como é que está a questão da tua generosidade? Mas pastor, sou eu que estou precisando, mas tem sempre alguém precisando mais do que você. O povo da Macedônia não é rico, mas a igreja de Jerusalém precisa mais do que eu. Então nós vamos nos unir e nós vamos fazer o que nós podemos por eles. Mas peraí, vocês estão tirando até do que vocês têm para vocês. Nós estamos tirando o que nós temos para nós, mas nós sabemos que há uma necessidade que é maior do que a nossa. Para, irmão, de ser essa pessoa que de repente fica, porque esse não precisa, porque está todo mundo melhor do que eu. Irmão, fica atento às necessidades. Seja generoso nos dízimos, nas ofertas. Chega de desculpa, não quero mais ouvir desculpa sua, irmão. Não quero ouvir desculpa sua, em nome de Jesus. Eu falo com sinceridade aqui na tua frente, irmão. Não quero mais ouvir desculpa. Vá falar com Deus. Se você quiser entregar alguma desculpa, fale com Ele, irmão. É você e Ele. Mas não vem depois dizer, pastor, ora por mim. Tem gente que precisa dizer, meu Deus, como é que eu posso orar se as minhas orações não vão ser atendidas? Porque todo esse processo não está sendo respeitado. Não há honra, não há comunhão, não há generosidade. Quem entendeu essa palavra hoje aqui, diz amém. Muda a tua vida hoje, irmão. Hoje. Faz um concerto, chega em casa e diz assim, Senhor, estou me consertando a partir de hoje. Manda uma mensagem, o pastor diz, pastor, a partir de hoje estou consertando isso. Conserta. E vou falar mais uma antes de orar e encerrar. A Bíblia diz, maridos, honrem as suas esposas como vaso frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Sabe por que Deus não está ouvindo a sua oração? Porque você não honra a sua esposa. Meu Deus, eu não ia falar isso aqui, cara. Sabe por que Deus não ouve a sua oração? Você não honra a sua esposa. Mas eu tenho tantos anos de crente. Não interessa, tanto faz. As orações são interrompidas, o telefone é cortado, o fio está interrompido. Deus não ouve a sua oração. Sabe por quê? Você não honra ela. É a mesma coisa, pode ser o inverso. Esposa que não honra o marido. Como é que é honrar? Colocar em mais alta estima, ter como o principal na sua vida. Trata todo mundo bem, trata mal a sua esposa. Trata todo mundo bem, trata mal o esposo. Fala mal da esposa para um, fala mal do esposo para outro. Não trata como importante, nunca agradece, nunca faz carinho, nunca faz cafuné, nunca trata como a pessoa mais importante da sua vida. Deus está vendo e Ele não está ouvindo a sua oração. Irmão, é sério isso aqui? Eu não ia falar não, mas Deus, vou falar. Deus quer ouvir a oração. Deus quer. Mas você precisa fazer a tua parte. Amém? Você está triste comigo? Nós vamos encerrar. E antes de nós irmos embora, irmão, fale com o Senhor sobre isso que você acabou de ouvir. Sabe? Eu não sei quanto tempo eu tenho com você aqui. Não sei. Talvez o Senhor me dê mais um ano, mais 2, alguns meses, não sei. Eu sei que enquanto eu estiver aqui, irmão, eu peço a você, não dê desculpas. Não diga, eu estou... Não, irmão, não dê desculpas. Dê palavra de arrependimento. Não dê desculpas. É que o Senhor sabe, eu não estou conseguindo. Irmão, não dê desculpa. Só diga, eu não consegui, estou errado, preciso mudar. Deus vai te ajudar. Deus quer te ajudar. É desejo de Deus, é desejo de Deus, é desejo do Senhor te ajudar. Deus não quer que você viva essa gangorra espiritual que você está vivendo. Deus não quer. Deus quer que você seja firme. Tua mulher precisa de um homem firme. Teu esposo precisa de uma mulher firme. Seja assim.
Senhor, eu oro agora pela tua igreja. Nós agradecemos pela palavra que o Senhor falou conosco. E nós oramos agora pela tua igreja, para que todos nós possamos nos unir, Senhor, nesse propósito de estarmos firmes. Senhor, nós não queremos mais ser inconstantes na nossa vida. Nós não queremos mais ser pessoas que simplesmente vão e vêm, que uma hora estão bem, outra hora estão mal. Nós não queremos ser pessoas que guardam mágoas no coração e que impedem a ação do Senhor na nossa vida. Nós não queremos ser pessoas que retêm a nossa generosidade com argumentos mil, Senhor, e nós não abençoamos a outros e nem a tua obra. Nós não queremos mais ser pessoas que desrespeitam autoridades que o Senhor coloca sobre nós. Nós queremos ser pessoas que honram, que sabem honrar aquilo que merece ser honrado, aquilo que é digno de honra. E nós sabemos, Senhor, que quando nós fazemos isso, as nossas orações são atendidas. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um que entrou neste lugar, e que eles possam sair hoje, Senhor, com a sua estaca bem firmada nesta rocha que é Jesus Cristo. Que eles possam sair daqui praticando as palavras que ouviram, e que eles possam, Senhor, saber que o Senhor é o maior interessado na vida deles, na bênção da vida deles, no progresso da vida deles, na abundância na vida deles, Senhor. Mas isso só vai acontecer se eles seguirem os passos do Senhor, a palavra do Senhor. Abençoa a tua igreja, que essa seja uma semana de bênção, Deus. Eu oro por essa mulher que veio sem o seu marido. Eu oro para que essa casa seja alcançada completamente pelo teu poder. Eu oro por esse marido que veio sem a sua esposa, que essa casa seja alcançada pelo teu poder. Aquele que veio sozinho porque alguém está doente, alcança com saúde. Aquele que entrou neste lugar, Senhor, desamparado, triste, porque está se sentindo abandonado, alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, e eu sinto isso da tua parte. Que haja cura nesta noite do coração e das emoções. Trabalha nesta semana para trazer aquele que está longe, Deus, aquele que se desviou, que essa seja a semana de toque da tua palavra, de toque no coração, e que essa pessoa possa retornar e se humilhar, voltar para os teus braços e receber o perdão. Que esta seja uma semana, Senhor, de conversão dentro dos lares. Seja uma semana, ó Deus, onde filhos se convertam aos pais e pais se convertam aos filhos. Seja uma semana de bênção no trabalho, no estudo e aonde os teus filhos estiverem. Em nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. Espero você durante a semana nas atividades e no domingo que vem, de manhã e à noite. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. O Senhor te leve na paz e te ajude a viver uma vida fundamentada. Deus abençoe em nome de Jesus. Amo vocês. Vou lá para frente para dar um soquinho em cada um. Deus abençoe.